com o Riquelme Rodrigues, que ele está lançando esse livro, Caterine, a menina que queria aprender. Bom, o Riquelme, ele tem algumas especificidades aqui em relação à nossa FLIB e ao dedo de prosa, né? Riquelme, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse para além da situação de escritor, né, de literatura infanto-juvenil, e aí a gente rola um papo. Obrigado, Henrique. Para dar início então nessa apresentação minha, eu acho importante ressaltar que por que essa especificidade então aqui na FLIB, sendo que eu sou mineiro, sou lá de Minas Gerais. Mineiro, E sim. isso por conta das redes sociais. Comecei a criar conteúdo nas redes sociais e um bonitense, que é o Felipe, me encontrou e falou e viu, né, que eu estava publicando meu livro e falou assim: "Por que você não vem para a FLIB participar aqui, bonito?" Eu falei assim: "Ah, é possível?" Eu falei assim: "É possível, vamos tentar." E é por isso que eu sou o intruso aqui da FLIB. Não, você não é intruso, você é bem-vindo. Obrigado. Certo. Então vamos partir aí para a Caterine, que é a sua estreia, né? A sua estreia em termos de autoria, de literatura. Nós temos uma linda menina negra, logo assim, no frontispício do seu livro. Então, quem é essa Caterine? Bom, Catherine é uma menina como qualquer outra. Tem suas curiosidades, tem seus gostos. Inclusive, ela gosta muito de melancia e gosta de dar nome aos pássaros. E ela vive essa vida ali singela, inocente, de observar os passarinhos na casa dela. E para ela não tinha problema nenhum isso. Até que um dia pela mãe dela, né, ela é questionada de ir aprender algo, aprender alguma coisa. Porque a mãe dela disse que dar nome aos pássaros não era algo, né, de fazer. Ela tinha que aprender outra coisa. Aí cria essa disputa entre o pai e a mãe dela, que um pensa que na verdade ela está vivendo a vida dela do jeito que ela é uma criança, e a outra pensa que ela tem que aprender outras coisas. Ela, como criança inocente, vai nesse mundo então, né? Pega essa dúvida, essa incerteza que foi passada a ela. E talvez até seja muito interessante a questão da mãe, né? Que as meninas têm muito essa presença, né? Tem essa pressão Sim. de ser menina, né? De aprender, de fazer, provavelmente cozinhar, costurar, fazer essas coisas domésticas. E Catarina, obviamente, não tá nem aí pra isso, né? Ela tá querendo observar os pássaros, que até então poderia ser uma coisa de menino, né? Então Catarina sai no mundo para tentar aprender e ela é essa menina meiga, sensível e inocente, porque ela não entende o mundo que tá lá fora, mas ela tenta se conectar com ele, ela tenta entrar nesse mundo. Mas ela tem duras e severas respostas contrárias. Porém, no final do livro, que não vou dar o spoiler, ela tem essa reconciliação. Ela mostra que a simplicidade dela, a humildade dela como criança é algo grandioso. E é o que eu gosto de trazer na minha escrita. Eu gosto muito do simples, sabe? Eu gosto da Sim. literatura simples. Não porque talvez eu não saiba escrever uma coisa mais complexa. Mas é que eu penso e acredito que a literatura precisa, talvez a infantil, precisa ser compreendida. Não precisa ser didaticamente, mas de alguma forma. Ela precisa ser compreendida para você do jeito que você quiser. Então eu gosto de trazer uma simplicidade na escrita, mas não quer dizer que o livro é simples, né? Mas uma simplicidade na questão da história para que mais pessoas possam compreender. E tanto que Caterina é um livro que eu recomendo desde para uma criancinha até para um adulto, para uma pessoa de idade, que vai ser um livro muito bom para a pessoa ler. Existe um direcionamento inicial para a área infanto-juvenil, mas é um livro que pode ser lido por todo mundo, né? Todo Conforme mundo. você falou. Uma história interessante agora na sua biografia, que parece que o que te deu oportunidade para escrever foi um trabalho bem específico, né? De novo, eu falando sobre coisas específicas, mas enfim. Você trabalhou na lavoura do café, é isso mesmo? É isso mesmo. O café faz parte da história da minha família. Só que, como o meu pai, a minha família saiu de Mutum, Minas Gerais, um pouco quando eu era criança, a gente foi para o Espírito Santo, que também é uma região muito produtora de café, mas eu perdi aquele elo que eu tinha da minha família, que era o café, que eram as nossas plantações, que eram as nossas lavouras. E nessa época eu era chamado de Tubari. Tubari é um apelido que o meu avô me deu. Tem algum significado especial? Tem um significado Pode muito. falar? Posso falar. Tubari quando eu fui pescar com meu avô no rio, nos rios de Mutum, assim aqui como em Bonito, tem os lambaris, que Certo. são aqueles peixinhos. Aí eu cheguei pro meu avô e falei assim: ó, avô, tubari choco, que seria o peixe
Quando tá choco. Aí pegou esse apelido, meu avô até hoje me chama de Tubari Choco. E eu era naquela época, quando eu morava em Minas, eu tinha ali até meus 4 anos, eu era o Tubari. Aquela minha infância, eu tinha história, eu tinha significado, eu tinha importância. Eu levava o almoço para os meus pais e para os meus tios todo dia nas lavouras de café. Eu já era uma criança com responsabilidades. E eu gostava muito, porque não era algo pesado. Eu podia ir na roça, eu gostava de pegar o café com eles na lona. Eles me perguntavam várias coisas. E era ali que era a minha infância. Só que quando eu me mudei para o Espírito Santo, quando meu pai saiu de Mutum, meio que eu perdi tudo isso. Onde eu me mudei, eu não era mais o Tubari, eu não tinha mais tios, eu não tinha mais que levar o café para os meus pais, então meio que eu me tornei inútil. E eu me senti inútil como criança naquela época. Então foi muitos anos assim, sabe? Sem ver propósito, sem tipo, ter perdido a minha identidade, a minha história. Eu fui para uma região imigrante, de